sobre Lutero? Era um intelectual, um homem preparado. Não, realmente ele era Professor. teólogo, né? Então ele excluiu do cristianismo aquela ideia de que o celibatário era o perfeito, não é? E não tem sentido, é contraditório. Se todos quisessem ser perfeitos, então acabava de haver gente. Professor, ele é o pai do protestantismo. Do protestantismo surgiram várias vertentes, uma das quais os evangélicos pentecostais. Hoje tem essa crítica às igrejas pentecostais que deixa estás doente, me dá um dinheiro aqui que eu vou te interceder por Deus e você vai ficar melhor. Você está pobre, Deus vai te ajudar, mas me dá o dízimo. Essa é a grande questão, né? O que o senhor vê essa questão do dízimo e das igrejas evangélicas? Elas são um engodo ou elas têm alguma... Como é que eu posso dizer assim? Elas têm alguma virtude? As igrejas protestantes, elas combateram aquela imagem da religião negociada a dinheiro. Por exemplo, você vai a Roma, pode comprar a bênção do Papa. Todo aquele luxo da Igreja do Vaticano é subsidiado. Os bispos coletam nas igrejas dinheiro, o vigário manda coletar, né? De todo o dinheirinho que se dá na hora da missa, assim, né? Uma porcentagem vai para o bispado, e o bispado manda para Roma. A Igreja Católica é uma igreja caríssima. E em Roma ainda se vendem as bênçãos. Eu, quando estive em Roma com a minha mulher, ela queria comprar umas bênçãos para os parentes dela e tal, né? E aí eu disse para ela, eu vou também comprar uma para o meu pai e a minha mãe. Mas aí eu disse para a moça que eu queria uma bênção assim mais bonitinha, porque eles também vendiam assim com um quadro mais bonito, mas era pago, né? E eu disse para ela, moça, sim, eu encomendei, você fez ali, e agora quer me cobrar, mas eu quero um recibo. Porque senão eu chego no Brasil e se não chega em casa, alguém pode ter desviado. Aí ela disse que não precisava, porque era certeza que ia chegar. Eu disse, olha, no Brasil o correio italiano tem má fama. Ah, diz ela, aqui não é Itália, aqui é Vaticano. Mas isso é um absurdo, ou não? Porque no fundo não há possibilidade do Vaticano ter aquele luxo todo sem cobrar. Sem cobrar. É como o padre que vai fazer um batizado e cobra o batizado. Porque precisa haver manutenção do ministro do batismo. Não é? Professor, mas essas igrejas evangélicas, essa igreja universal do Reino de Deus, essa cobrança, que religião monetarista é essa? Quer dizer, se eu estou doente, aí eu dou um dinheirinho lá para o pastor e reza por mim, aí eu... Não é meio problemático isso? A religião tem muito disso. Só que os protestantes têm reagido mais sobre isto. No tempo de Lutero, um dos motivos porque Lutero entrou em conflito com Roma foi exatamente este. Porque o Papa mandou pregar indulgências, isso significava tirar do purgatório. E o Lutero dizia que purgatório não existe. Não existe? Agora, para tirar a alma do purgatório, para ficar pura, né, precisa pagar uma indulgência, 100 dias ou 200 dias. E assim a Igreja Católica fez um dinheirão na época da construção do Vaticano. A Igreja Católica, aquela cúpula toda, né, aquilo não existiria se não fosse vendida a indulgência. Inclusive na Alemanha, Lutero reagiu firme contra. Então ele era criticado por isso. Foi inclusive lá
amaldiçoado, qualquer coisa lá pelo Papa e tudo, né? Professor, o Espiritismo, né, que diz o seguinte, que a pessoa, quando morre, pode ir para o umbral, né, que é uma espécie de um inferno, um purgatório, né, e as boas almas vão para as instâncias superiores, e todo mundo, dependendo dos seus pecados, tem um tempinho no purgatório, né, seja um dia, 100 anos, 200, e depois vai para cima, né? Isso tudo é falso. A ideia básica da vida é essa. A vida é algo que se expressa e depois também pode recuar, não é? É como uma roda, ela pode estar rodando e pode parar. Mas quando está rodando não é um espírito que esteja girando a roda. Então essa imagem fantasiosa existe em todas as religiões. Mas, professor, agora uma questão assim, ó. Uma coisa que me chamou a atenção, eu estava vendo agora o filme Nosso Lar, nunca li o livro, esse livro espírita, né? Supostamente ditado por um espírito para o médium Chico Xavier, né? Aí o cidadão era um médico, um homem bem abastado, segundo o livro, né? E ele morreu. Então ele, por exemplo, ele não fez muita coisa errada, a não ser tomar muita cachaça, fumar muito, coisa de juventude, né? E depois ele era meio arrogante com as pessoas, então esses pequenos pecados o levaram para o umbral. Quer dizer, ele acordou, a alma dele acordou no umbral. Ele ficou um tempo no umbral até ser resgatado e colocado em instâncias superiores. Depois ele se tornou um espírito muito iluminado, ao ponto até de escrever o livro O Nosso Lar. A questão é a seguinte: as pessoas não têm ideia, tipo assim, Deus pune a maldade, as pessoas más, as pessoas pecadoras, ou isso não existe? Isso tudo não existe. Em geral a fantasia é dualista. Deus lá e o mundo cá. Isso é errado. Só existe uma coisa, Deus. E nós somos modos dessa coisa. Não, mas tipo, por exemplo, o que eu achei mais interessante foi o seguinte: ele não foi um ditador, ele não matou ninguém, ele não fez atrocidades, né? E ele apenas fumou muito, bebeu muito, aí ia lá na zona de prostituição, né? Subentendendo, né, que ele fazendo qualquer jovem, né, gosta de fazer isso. Assim, não é qualquer jovem, mas muitos. Ele olhava as pessoas com certa arrogância. Claro, era um médico, um homem com dinheiro no bolso, né? E isso, e depois o que? Aí ele, quando ele chegou no outro lado, falou: sou o suicida. Eu suicida? Desde quando que eu sou suicida? Aí, não, mas você fez esse pecado contra o seu próprio corpo. E ele não sabia que era esse pecado. Aí, por exemplo, a pessoa má, até me parece que a pessoa má, ela faz as coisas sempre, ela não tem o sentido do bom, da bondade. E, quer dizer, as pessoas saber ou não saber, elas são punidas no outro mundo? Pois se tudo isso é a fantasia dualista, né? Nós temos tendência de sempre nos imaginar Deus lá e nós cá, né? A doença, nós aqui, e a doença é um bicho que vem de fora. Isso é fantasia. Fantasia? É. Tá, mas morreu, vai para onde? Não vai. Não fica vai aqui. Para lugar nenhum. Ele fica aqui. Claro, esse mundo tem várias dimensões. É uma espécie de recuo, né? Vamos uma coisa que não produz dois, né? Por exemplo, um arco, né? Você arca assim, né? E depois é reto, né? Não são dois seres. É o mesmo ser que assume todos os modos de ser. Reencarnação existe? Não. O que existe é uma volta ao exercício, né? Por exemplo, você pode estar vivendo e depois de repente dorme. Né? Esse vai e vem é a mesma coisa que vai e vem. Não é dois.
A ideia do